A história dos ingleses é uma tapeçaria fascinante, tecida com fios de migrações, conquistas e fusões culturais. Cada fio representa um capítulo distinto, uma era de transformação que moldou a identidade da nação. É uma jornada que nos leva de volta a milênios atrás, muito antes da ilha que conhecemos hoje ter um nome. Naquela época, a terra era selvagem e indomada, um cenário de mistérios e lendas. Para entender a gênese dos ingleses, precisamos voltar a um tempo em que as Ilhas Britânicas eram um lugar misterioso, habitado por povos cujas histórias eram sussurradas ao vento. Esses primeiros habitantes viviam em harmonia com a natureza, suas vidas entrelaçadas com os ritmos da terra e do céu. Nossa exploração não começa com os ingleses, pois eles ainda não eram um povo distinto, mas com os antigos habitantes das Ilhas Britânicas, os enigmáticos celtas, um grupo diverso de tribos que deixou uma marca indelével na terra e em seus futuros habitantes. Os celtas eram mestres na arte da guerra e da paz, seus líderes reverenciados tanto por sua sabedoria quanto por sua bravura. Suas línguas, mitos e tradições ecoariam através dos séculos, influenciando a própria alma da Inglaterra. As histórias dos celtas, passadas de geração em geração, formaram a base de muitas das lendas e mitos que ainda ressoam na cultura inglesa moderna. Através de suas palavras e símbolos, os celtas deixaram um legado que continua a inspirar e a fascinar. Muito antes da chegada dos romanos ou dos anglo-saxões, as Ilhas Britânicas eram habitadas por um grupo diverso de povos conhecidos coletivamente como celtas. Esses povos antigos, com suas culturas vibrantes e distintas, formaram a base da sociedade que conhecemos hoje. Eles não eram um povo unificado, mas sim um conjunto de tribos com raízes culturais e linguísticas compartilhadas. Cada tribo tinha suas próprias tradições, líderes e territórios, mas todos compartilhavam um senso comum de identidade celta. Eles ocupavam vastas extensões de terra, desde as costas acidentadas da Irlanda até as colinas onduladas do que hoje é a Inglaterra. Essas terras eram ricas em recursos naturais, que os celtas utilizavam habilmente para sustentar suas comunidades. Os celtas eram artesãos habilidosos, guerreiros ferozes e guardiões de uma rica tradição oral. Suas habilidades em metalurgia, tecelagem e construção eram incomparáveis, e seus guerreiros eram temidos por sua bravura e destreza em batalha. Seus trabalhos em metal intricados, como o enigmático escudo de Battersea, falam de sua destreza artística, enquanto suas lendas e mitos continuam a capturar a imaginação. Essas histórias, passadas de geração em geração, preservaram a essência de sua cultura e história. Foi neste mundo celta, um mundo impregnado de mitos e lendas, que as sementes da história da Inglaterra seriam plantadas. A influência dos celtas pode ser vista em muitos aspectos da cultura britânica moderna, desde a língua até as tradições folclóricas. A chegada das legiões romanas em 43 d.C. marcou um ponto de virada na história das Ilhas Britânicas. Os romanos, com seus exércitos disciplinados e engenharia avançada, trouxeram consigo uma nova ordem, impondo sua vontade às tribos celtas. Estabeleceram cidades, construíram estradas e deixaram um legado duradouro de leis, linguagem e cultura. No entanto, o domínio romano não foi isento de desafios. A resistência das tribos celtas, como os icenos, liderados pela rainha guerreira Boudica, era uma ameaça constante. Apesar dos períodos de rebelião, a influência romana penetrou profundamente no tecido da vida britânica. Sua partida no século V a.C. deixou um vazio que logo seria preenchido por novos visitantes do outro lado do mar. À medida que o poder romano diminuía, novas forças se movimentavam pela Europa. Entre elas estavam os anglos, saxões e jutos, tribos germânicas que cruzaram o Mar do Norte em busca de novas terras.
Sua chegada nos séculos XV a.C. marcou o início de um novo capítulo na história das Ilhas Britânicas. Esses guerreiros anglo-saxões, em busca de terras e oportunidades, gradualmente avançaram para o oeste, estabelecendo reinos e deslocando ou assimilando as populações celtas existentes. Este período, frequentemente romantizado na literatura e lenda, foi uma época de grande agitação e transformação, quando as bases do que viria a ser a Inglaterra foram lançadas. Seção 5. A forja de uma língua. O nascimento do inglês. A chegada dos anglo-saxões teve um impacto profundo nas línguas faladas nas Ilhas Britânicas. O inglês antigo, ancestral da língua que falamos hoje, surgiu da fusão dos dialetos germânicos falados pelos anglo-saxões com as línguas celtas faladas pela população indígena. O inglês antigo era uma língua gutural e complexa, muito diferente do inglês moderno. No entanto, dentro de sua gramática intrincada e vocabulário desconhecido, estavam as sementes de uma língua que evoluiria e se adaptaria ao longo dos séculos, tornando-se a língua global que conhecemos hoje. Seção 6. Ecos do passado. Marcas romanas e saxônicas. O legado dos romanos e anglo-saxões está gravado no próprio tecido da cultura inglesa. Desde os arcos e colunas romanas que ainda adornam muitos edifícios históricos, até as influências arquitetônicas que moldaram o estilo inglês, a presença deles é inegável. Das estradas romanas que cruzam o país aos nomes de lugares anglo-saxões que pontilham o mapa, sua influência é inescapável. As estradas romanas, com sua engenharia avançada, ainda servem como base para muitas das rodovias modernas, enquanto os nomes de lugares anglo-saxões nos lembram das tribos que uma vez dominaram estas terras. Até mesmo a própria língua inglesa, com seu vocabulário latino e sintaxe germânica, reflete essa herança dupla. Palavras latinas como justice e library coexistem com termos germânicos como house e king, criando uma tapeçaria linguística rica e diversificada. Além desses vestígios tangíveis, romanos e anglo-saxões também deixaram sua marca na lei, na governança e até no caráter nacional inglês. Os romanos introduziram conceitos legais que ainda são a base do sistema jurídico inglês, enquanto os anglo-saxões contribuíram com suas práticas de governança local e conselhos comunitários. A ênfase romana na ordem e hierarquia encontrou ecos nos sistemas centralizados de governança que surgiriam na Inglaterra. A estrutura hierárquica romana influenciou a formação de um governo centralizado e eficiente, que se refletiu nas instituições inglesas ao longo dos séculos. Os valores anglo-saxões de parentesco, lealdade e autossuficiência também deixaram sua marca, moldando a identidade inglesa de maneiras sutis, mas profundas. Tradições familiares e a importância da lealdade comunitária são aspectos que ainda ressoam na sociedade inglesa moderna, refletindo uma herança que continua a influenciar a vida cotidiana. Seção 7. Além dos romanos e saxões, outras influências. Embora os romanos e anglo-saxões tenham desempenhado um papel fundamental na formação dos ingleses, eles não foram as únicas influências. Os vikings, esses ferozes invasores escandinavos, deixaram sua marca na língua, na cultura e até no pool genético da Inglaterra. Seus ataques e, eventualmente, assentamentos trouxeram palavras, costumes e linhagens nórdicas para a mistura. A conquista normanda de 1066 d.C. adicionou outra camada a esta tapeçaria intrincada. Os normandos, descendentes de vikings que se estabeleceram no norte da França, trouxeram consigo sua própria língua, cultura e sistema de governo. A fusão do francês normando com o inglês antigo deu origem ao inglês médio, um ancestral direto da língua que falamos hoje. Seção 8. Conclusão. Uma tapeçaria de ancestralidade.
A história dos ingleses não é uma narrativa simples de um povo substituindo o outro. É uma história complexa e fascinante de migração, conquista, assimilação e intercâmbio cultural. Dos antigos celtas aos conquistadores romanos, dos colonos anglo-saxões aos invasores vikings e normandos, cada grupo deixou sua marca, contribuindo para a rica tapeçaria da ancestralidade inglesa. Entender os ingleses é apreciar os incontáveis fios que foram tecidos juntos ao longo dos séculos, criando um povo e uma cultura que continuam a evoluir e se adaptar diante de novos desafios e influências.